Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Farei a correção de algumas questões retiradas da prova aplicada pela VUNESP para o concurso de Campinas. O cargo é Agente de Educação Infantil. Então, inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas semanais e gratuitas. Então, concursando, esta questão está contemplando concordância verbal e nominal. A VUNESP não cobra todas aquelas quase que infinitas regras. Geralmente ela cobra a regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Para a VUNESP, na maioria das vezes você resolve a questão dessa forma. Identifique o verbo, faça a pergunta quem pratica aquela ação, localize o sujeito e lembre-se de que o verbo concordará com o sujeito em número e pessoa. No que tange à concordância nominal, lembre-se de que o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral concordarão com o sujeito em gênero, masculino ou feminino e número, singular ou plural. Identifique o sujeito e verifique se o adjetivo está concordando com ele. Observe esta questão. Assinale a alternativa em que a oração redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de concordância, que seja ela verbal ou nominal. Comece pela verbal, que é mais fácil. A VUNESP cobra basicamente o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Mudanças são produzidas, aí você já vem e identifica o verbo. O que é produzido? As mudanças sujeito, não é isso? E este sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. As mudanças produzidas, concordância nominal, também está ok. A partir de gestos como o protagonizado pela professora Eliane, a alternativa A está toda correta. Atitude natural e desinteressada das crianças transmitiram. Faça a pergunta. O que transmitiu? A atitude. O núcleo do sujeito aqui é atitude. Então, este sujeito está no singular. O verbo obrigatoriamente estará no singular também. Então, é transmitiu. A atitude transmitiu grande confiança ao rapaz. Aqui o examinador coloca, observe só. Aqui nós temos o quê? Adjetivos. Então, atitude natural, atitude desinteressada. O verbo ele vai concordar com o substantivo, com o núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo? É atitude. Então, atitude transmitiu. Os adjuntos adnominais não interferem na hora de você fazer a concordância. Eram imensa e de natureza diversa as dificuldades. Então, faça a pergunta. O que era imensa e de natureza diversa? As dificuldades. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, até aqui está correto. Aqui vamos colocar na ordem direta. As dificuldades eram imensas e de natureza diversa. Ok, mas aqui eu falo o quê? Dificuldade imensa? Não, eu falo dificuldades imensas. Inverteu a ordem, coloque na ordem direta. As dificuldades eram imensas e de naturezas diversas. Poderia colocar também de naturezas diversas, que impediam Israel de frequentar a escola. Então, aqui faltou o S, concordância nominal. Uma vez recebidas, as roupas novas passaram a ser orgulhosamente exibidas ou exibida por Israel. O que passou a ser orgulhosamente exibida? As roupas novas. As roupas novas passaram a ser orgulhosamente exibidas. Eu falo o que, por exemplo? Roupas exibidas por Israel. E o que foi recebida? As roupas recebidas, as roupas novas, as roupas passaram, as roupas exibidas. Faltou o S. As crianças esperavam impacientemente pela hora de contar histórias ao aluno recém-chegado. Quem esperava? As crianças. As crianças esperavam, certinho, impaciente ou impaciente. Será que está correto ou não?
Vamos ver então, vamos já apagar aqui. Eu falo o quê? As crianças impacientes pela hora de contar histórias ao aluno recém-chegado. Então, muita atenção, aqui é questão nem de memorizar as regras, é de ter atenção mesmo. Quando ocorrer isso daqui, simplifique, coloque somente substantivo e adjetivo. As crianças impacientes. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Vamos marcar agora a alternativa em que a alteração da posição do pronome, conforme indicado nos parênteses, está correta de acordo com a colocação pronominal. O que pede a questão? Se você pode colocar este pronome antes ou depois do verbo. Tem colocação pronominal, você já vem aqui e escreve o quê? Enéas 4Ps, não é isso? São os casos obrigatórios, os casos que levam à ocorrência de próclise. 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias. Então, você observa que este que é um pronome relativo. Se é pronome relativo, olha o P de Enéas 4Ps, pronome relativo, caso obrigatório de próclise, o pronome tem de vir antes do verbo, não pode vir depois. Puxam a mão e sempre, sempre é o quê? Advérbio de tempo. Se é advérbio, Enéas 4Ps. Enéas 4Ps são os casos que levarão à próclise, ou seja, o pronome tem de vir antes do verbo, não pode vir depois. De tanto gostar do menino que lhe sorriu. O menino aqui, substantivo, então aqui eu tenho um pronome relativo, Enéas 4Ps, caso obrigatório de próclise. O pronome tem de vir antes do verbo. Um dia Israel se aproximou. Tem Enéas 4Ps? Não tem. Então eu poderia falar, um dia Israel aproximou-se de um menino. A única que não tem Enéas 4Ps, eu posso colocar antes próclise ou depois ênclise. Israel, ou pátria, tinha se transformado, aqui é interessante. Observe só, quando aparecer locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal no particípio, o que você vai entender? Você vai compreender que este pronome oblíquo átono nunca pode vir depois. Ele tem de vir antes, então tinha se transformado, não pode vir depois. Verbo auxiliar mais verbo no particípio pronome oblíquo átono não pode vir depois. A única que pode ocorrer próclise ou ênclise é a alternativa D. Novamente, texto nesta prova para o cargo de agente de educação infantil. O excerto permite concluir que o narrador... Então, a que conclusão podemos chegar baseada nesse texto de José Lins do Rego Doidinho? Então, vamos voltar aqui. Se quiser parar o vídeo, faça a leitura. Vamos ver aqui agora o que pede a questão. Permite concluir que o narrador tinha na dificuldade para escrever legivelmente um forte impeditivo para que avançasse no entendimento dos conteúdos escolares. Será que podemos chegar a essa conclusão, que ele tinha na dificuldade para escrever legivelmente um impeditivo? Quando a gente volta aqui, a gente já vai fazer a leitura desta parte. O velho professor tinha razão. Em pouco tempo, adiantara-me bastante. Isso daqui já indica muita coisa, ou seja, ele avançou. Estava nas frações e quase no fim do terceiro livro de leitura. A letra, porém, é que não tinha jeito de melhorar. A letra não melhorava, mas ele avançou bastante. Então, dificuldade para escrever legivelmente foi um forte impeditivo para que avançasse no entendimento dos conteúdos escolares? Não, porque no início do texto fala que ele adiantara-se bastante. Podemos concluir que o narrador encontrava no pouco, vamos colocar aqui, no pouco conhecimento que tinha da realidade, um empecilho para admitir o que se afirmava nos livros escolares. Será que a gente já pode fazer e compreender desta forma? Será que está correta essa alternativa? Ele encontrava no pouco conhecimento que tinha da realidade um empecilho para admitir o que se afirmava nos livros escolares. Observe aqui.
Aqui está falando, acabe logo com isso para vir depois com a lição de leitura. O professor dava aula também de geografia e o mundo crescia para mim. Era mais uma coisa que a fazenda do meu avô e o colégio do professor Maciel. Havia um certo encanto na virgindade da minha ignorância, ao tempo em que ia aos poucos sabendo de coisas que me pareciam absurdas. O sol era maior que a terra e a terra era que andava em torno dele. Os livros afirmavam estas verdades, mas acreditar nelas custava muito à minha compreensão limitada das coisas. Aí, quando a gente volta à alternativa B, encontrava no pouco conhecimento que tinha da realidade um empecilho para admitir o que se afirmava nos livros escolares. Observe, os livros afirmavam estas verdades, mas acreditar nelas custava muito à minha compreensão limitada das coisas, ou seja, ele tinha pouco conhecimento sobre as coisas. E isso era um empecilho para admitir o que se afirmava nos livros escolares. Esta passagem aqui, ela destaca exatamente, ela vai ao encontro do que é pregado na alternativa B. Comprazia-se, tinha o prazer em perceber que as lições dos livros pouco acrescentavam aquilo que já sabia das experiências na fazenda do avô. Será que pouco acrescentavam? A gente precisa voltar também. O mundo crescia para mim. Era mais alguma coisa que a fazenda do meu avô e o colégio do professor Maciel. Então aqui o que nós podemos observar o quê? Que essas coisas, as informações acrescentavam muito para ele, acrescentavam muito aquilo que ele já sabia das experiências na fazenda do avô e nada de pouco acrescentavam. Quando a gente volta aqui ao texto, observe, os livros afirmavam estas verdades. Acreditar nelas era difícil. Via a lua correndo no céu, o sol nascia num canto e se punha noutro. Por mais que a geografia contasse as suas histórias e os globos terrestres girassem em cima da mesa, ficava acreditando mesmo no que estava vendo com meus próprios olhos. Então, já descartamos aqui também a alternativa C, porque os livros traziam muitas informações. Ele é que tinha dificuldade de compreendê-las. Esforçava-se em vão realizando as atividades escolares, já que o receio dos castigos não lhe permitia ampliar o entendimento. Sim, no começo do texto eu falo que ele evoluiu bastante, adiantara-me bastante. Então, ele avançou, mesmo ele tendo medo do castigo. Observe. E ia borrado, caprichava, esforçava-me, mobilizava toda a minha paciência e, no fim, a pena obedecia aos meus pobres nervos e a tinta marcava-me a condenação ao castigo. Tinha castigo por causa da sua letra? Tinha, mas ele, mesmo assim, ele avançava. Então, nada de esforçava-se em vão realizando as atividades. Tinha o castigo, mas ele avançou, ele aprimorou, ampliou o entendimento. Desdenhava da insistência antiquada do velho professor, em momento nenhum ele fala dessa insistência antiquada, em exigir que as lições fossem escritas com a caligrafia impecável. Aqui está extrapolando, não traz essa informação. Apenas ele fala o quê? Que o professor, o velho professor, tinha razão. Então ele cobrava, o velho professor cobrava, deixava de castigo também. Mas em momento nenhum ele vai desdenhar isso daqui, como fala. Ele desdenha da insistência? Não. Então descarta também essa alternativa. Assinale a alternativa em que é a reescrita da oração, a letra porém, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, simples assim. Porém, ele expressa a ideia de quê? De oposição. Aqui eu tenho a oração, coordenada, sindética, adversativa. A letra é que não tinha jeito de melhorar, então apareceu, porém, expressa a ideia de oposição. Portanto, é uma conclusiva, expressa a ideia de conclusão. Porque pode ser uma ideia de causa ou então de explicação. Já memorize aí essas conjunções muito cobradas pela VUNESP.
Enquanto expressam a ideia de tempo. Conforme é conformativa, consoante, segundo, conformativa. A única que vai expressar uma ideia de oposição, eu já sei que é a todavia. Bastava você se lembrar de quê? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Exprime circunstância de modo no contexto em que é empregada a expressão destacada na frase. Advérbio de modo. Advérbio é a palavra que modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Sempre que for advérbio de modo, você vai fazer a pergunta como. Como o sol nascia? Num canto? Não, aqui eu já sei que é onde o sol nascia. Se é onde, ele vai exprimir uma circunstância de lugar. Às vezes distraía-me, nunca me distraía. Então aqui você já observa que tem uma ideia de tempo, sempre me distraía. Então aqui exprime uma ideia de uma circunstância de tempo. Ao tempo em que ia aos poucos sabendo de coisas. Como ele ia sabendo de coisas? Aos poucos, ou seja, vou colocar aqui, paulatinamente, ou seja, vagarosamente, aos poucos. Então, como ele ia sabendo das coisas? Aos poucos. Se é aos poucos, eu já sei que aqui nós temos o quê? Uma ideia de modo. Basta você fazer a pergunta. Como ia sabendo das coisas? Aos poucos. Ideia de modo. O meu nervoso, talvez eu vá à festa. Então, aqui expressa uma circunstância de dúvida. Mas acreditar nelas custava muito, custava pouco. Então, aqui eu já vi que tem uma ideia de intensidade. Basta você observar. Mas acreditar nelas custava a minha compreensão limitada das coisas. Custava muito. Então, uma ideia de intensidade. Se falar de advérbio de modo, faça a pergunta com como. A expressão verbal destacada na frase, em pouco tempo, adiantara-me bastante, está corretamente substituída pela forma composta equivalente, sem prejuízo de sentido ao texto em qual alternativa? Caro concursando, já acessou o PDF no nosso curso de Português VUNESP. As provas sempre são atualizadas lá, a VUNESP aplicou, a gente corrige e disponibiliza lá para vocês. Se não, pare o vídeo e vamos ver. Adiantar, aí você vai falar assim, ó, urar é o quê? É o pretérito mais que perfeito, não é isso? Pretérito mais que perfeito. Se eu tenho aqui o pretérito mais que perfeito, ele vai indicar uma ação no passado que ocorre antes de outra ação no passado. Então, urar, você já sabe, pretérito mais que perfeito, simples. Eu tenho que colocar no pretérito perfeito composto. Quando falar da forma composta, se você não se lembra, vamos ver se só substituindo daria. Não pode alterar o sentido. Em pouco tempo, tenho me adiantado, adiantara-me bastante. Não pode. Pretérito mais que perfeito, então eu sei que a outra precisa estar no pretérito também. Tenho é o quê? Presente. E eu preciso de uma no passado. Em pouco tempo, tivesse-me adiantado bastante, tivesse lá no modo subjuntivo. Subjuntivo vai indicar uma possibilidade, uma incerteza. Eu não sei se tinha adiantado ou não. Então, modo subjuntivo, possibilidade. E aqui eu tenho a certeza que é o modo que? Indicativo. Modo indicativo vai esclarecer, vai indicar algo que ocorreu mesmo. Em pouco tempo terei lá no futuro. Eu já sei que o quê? Adiantara-me é algo que já aconteceu. Em pouco tempo tinha-me adiantado bastante. Aqui eu tenho o quê? O pretérito mais que perfeito composto. Ele é composto pelo quê? Pelo verbo ter no passado, como você pode observar, tinha, verbo ter no passado, mais o que aqui que a gente identifica? Aqui nós temos, neste caso, o particípio do verbo principal. Então, o que ficou dessa questão, anote aí no seu caderno.
Para pretérito mais que perfeito, aqui é um pretérito mais que perfeito simples, porque é uma forma verbal, nós vamos colocá-lo na forma composta, que é composta pelo verbo ter no passado, tinha, mais o particípio do verbo principal. Em pouco tempo teria, que é o quê? Um futuro do pretérito. Não pode ser futuro do pretérito, porque lá eu sei que está no pretérito, está no passado. A alternativa D gabaritou esta questão. Show de bola, concursando!